tema da nossa aula é sistema digestório e suas respectivas funções. Vamos relembrar aí, então, o que é digestão. Digestão é a transformação dos alimentos em substâncias menores e mais simples, para que possam ser absorvidas pelo corpo. Então, toda vez que você ingere algum alimento, nós temos aí a imagem de uma criança ingerindo uma fruta, essa fruta ela é transformada em uma substância menor, mais simples, para que possa ser absorvida pelo seu corpo. Então, isso que é o processo de digestão, é a transformação dos alimentos para que eles possam ser absorvidos pelo corpo. E por que nós temos que comer? Né? O nosso corpo ele funciona como um carro. Para que um carro se mova, é preciso ter um combustível e um comburente. E o que quer dizer isso na nossa alimentação? Não é isso? Você tem aqui as imagens. Então, o que você consome, né, está representado aqui pela glicose, ele é digerido no processo da digestão. Aí você precisa do gás oxigênio, que seria o comburente. O combustível é o alimento e o comburente é o oxigênio. Aí eles entram em contato, né, são transformados dentro do corpo e vai liberar gás carbônico, vai liberar água e energia. Então, isso aí é a representação da química do alimento que acontece no nosso corpo. Você ingere o alimento, que é representado pela glicose aqui, ele entra em contato com o oxigênio dentro do seu corpo, ocorre o processo de digestão. E aí é liberado gás carbônico e água e a energia. E essa energia você vai usar para realizar todas as suas atividades do corpo ou vai ficar armazenada para ser utilizada quando necessário. Falando de digestão, a digestão ela ocorre de duas maneiras: mecânica ou física e química. O que seria digestão mecânica ou física? Compreende as ações de trituração e a redução dos alimentos em partículas menores, que são facilitadas pela ação de sucos digestivos. Exemplo de digestão mecânica: a mastigação que você faz, que começa na sua boca, a deglutição, que é engolir, e os movimentos que acontecem dentro do seu corpo com o alimento, que são chamados de movimentos peristálticos. O outro tipo de digestão compreende as reações químicas, nas quais os alimentos eles são decompostos em moléculas menores. Esse processo químico vai envolver a presença de enzimas que tem dentro do nosso corpo, as enzimas digestivas, que vão transformar, né, os alimentos em partículas mais simples. Enzima é um tipo de proteína. E qual o caminho desse alimento no seu corpo? Nós temos um tubo dentro do seu corpo que é denominado tubo digestório. E ele é formado por vários componentes. Nós temos o número um, que então seria a boca, né? Nós temos aqui uma cavidade chamada de cavidade oral. Na nossa boca nós temos língua, dentes e saliva, e todos eles atuam no processo da digestão. Número 2, nós temos aqui a faringe. Nós temos o esôfago, número 3. A figura está pequena aqui, mas depois nós vamos apresentar uma figura maior. O 4 seria o estômago. 5, o intestino delgado. 6, o intestino grosso. Tanto o intestino delgado como o grosso, ele é formado por outras partes, tá? Outros componentes. No intestino delgado nós temos o duodeno, jejuno e íleo. No intestino grosso nós temos seco, cólon, reto e ânus. É bom lembrar para vocês que vocês já fizeram o estudo disso aqui no ensino fundamental 2, né? Nós estamos fazendo uma revisão do sistema digestório, né? As partes que o compõem e a função de cada um deles. Vamos falar um pouquinho sobre a boca. Na boca nós temos a nossa língua, cuja função é sentir o sabor dos alimentos. Observe que esse desenho da língua aqui lateral, ele tem algumas cores, né, que vai representar as áreas onde nós sentimos sabor azedo, salgado. E outra função da língua é envolver o alimento na saliva. Nós temos também uma região, né, próxima à nossa garganta aqui, denominada úvula. Está aqui, ó, a úvula. A função dela é auxiliar na deglutição, né, auxiliar a engolir os alimentos e auxilia também na fonação, que é a entonação da nossa voz. E a saliva, qual a função dela no processo digestivo? A saliva é produzida por glândulas chamadas glândulas salivares.
E qual a função da saliva? Molhar e amolecer os alimentos. E também digerir o amido por ação de uma enzima que está presente na nossa saliva, chamada pitialina. Aí aqui você tem o trecho da música de Netinho, né, cantor baiano, que diz: Menina, na tua boca tem pitialina, já no estômago tem pepsina, para as proteínas degradar. Então, o que Netinho quis dizer aqui na paródia nessa música? Que no nosso corpo nós temos substâncias que atuam na digestão do alimento. Na boca nós temos a pitialina, que é uma enzima que ajuda a degradar o amido, e no estômago nós temos outra enzima chamada pepsina, que ajuda também na degradação das proteínas. Dentes. Qual a função dos dentes? Isso aí todos nós já sabemos, né? Triturar, amassar, furar e rasgar os alimentos, transformando-a em partículas menores. Então, o processo digestivo, ele começa na nossa boca, né? Ao mastigar, ao triturar, a saliva já começa a trabalhar em cima daquele alimento, então o processo digestivo já começa na nossa boca. Um adulto, ele tem cerca de 32 dentes, se os últimos molares deles nascerem. Uma criança, 20 dentes, porque elas não têm ainda os pré-molares. Então, nós temos aí os dentes, que são chamados de incisivos. Temos 4 dentes incisivos, a função dele é cortar. Observe que cada dente tem uma função. Os caninos, nós temos 2, né? Conhecidos como presas também. A função dele é rasgar e furar. Temos os pré-molares, 4 dentes, cuja função é amassar e triturar. E os molares, né? Cuja função dele também é amassar e triturar. Outro órgão que nós vamos ter logo após a boca, né? A cavidade bucal, é denominado faringe. Ele está aqui, ó, a faringe. Qual a característica? Faz parte dos aparelhos digestório e respiratório. Observem, é um órgão que ele atua tanto no sistema digestório como no sistema respiratório. Ele tem a função de evitar que o alimento passe para as vias respiratórias. Então, ele tem uma glândulazinha aqui, chamada epiglote. Quando você está mastigando, essa epiglote se fecha. Para quê? Para que o alimento não vá para o nariz, para o aparelho respiratório e você engasgue. Então, ela atua duplamente no sistema digestório e respiratório. O esôfago. Quais as características? É um tubo longo, tá aqui esse tubo, ó, longo e delgado, cerca de 25 centímetros. Funciona através de movimentos peristálticos. Qual a função do esôfago? Levar o alimento que já está triturado, ou seja, já foi mastigado, até o estômago. Certo? Então, essa é a função do esôfago. Outro órgão que nós temos é o estômago. Qual a característica dele? Ele tem a forma de uma bolsa ou de um saco. Tá aqui, ó. O que uma bolsa, um saco te lembra, né? Armazenar coisas. Tem capacidade de armazenar cerca de 2 litros. Ele é revestido por uma mucosa protetora, abertura superior, chamada de cárdia, e inferior, de piloro. Quais as funções, então, do estômago? Ele produz uma substância chamada suco gástrico. O que contém nesse suco gástrico? Água, ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico ele mata os micro-organismos possíveis ali do alimento. Contém enzimas digestivas, cuja principal é a pepsina. Lembra lá da letra da música do Netinho? Essa pepsina é um tipo de enzima que digere proteínas. Quando você come lá a carne, os ovos, né? Tem uma enzima cuja função dela é digerir essa carne no seu estômago. Essa enzima é chamada de pepsina. Temos o intestino delgado, certo? O intestino delgado, ele é dividido em 3 partes. Aqui, ó, o duodeno, o jejunum e o íleo. Ele tem cerca de 6 metros de comprimento e 3 centímetros de diâmetro. Ele fica todo enroladinho ali nessa cavidade. Apresenta vilosidades e microvilosidades. O que são microvilosidades? É uma especialização da membrana dessas células, onde elas ficam juntinhas, uma próxima da outra, e vocês vão entender por quê, né, que essas células ficam juntinhas. Qual a função do intestino delgado? Produzir o suco entérico. É um outro suco que realiza digestão também do alimento dentro do intestino. O intestino delgado também é responsável pela absorção de nutrientes. Cerca de 90% da absorção dos nutrientes
ocorre dentro do nosso intestino delgado. Os outros 10% ocorrem no estômago e no intestino grosso. O intestino grosso, ele é dividido em 4 partes principais: seco, cólon, o cólon ascendente, transversos, sigmoide, o reto e ânus. Ele mede cerca de 6,5 centímetros de diâmetro e ele é menor, ele tem 1,5 metro de comprimento. Qual a função do intestino grosso? Absorção de água e formação de fezes. Eu não sei se vocês já observaram algumas pessoas acometidas pelo câncer ou por uma outra enfermidade que fizeram a retirada do intestino. Observe que um desses intestinos sendo retirado durante uma cirurgia, a pessoa vai ficar com alguma deficiência, né? Ou na liberação do alimento mais rápido, porque ele passa pouco tempo ali, né? E aí forma-se as fezes mais rápido. E a pessoa fica com o intestino meio solto, não é isso? Ela digere o alimento e essa digestão acontece no estômago. Quando chega no intestino, é liberado de maneira mais rápida. Nós temos ainda alguns órgãos chamados de anexos, né? Na verdade, são glândulas anexas, que ajudam no processo digestivo. A primeira glândula ela fica lá na região da boca, é chamada de glândula salivar. Como o nome dela já diz, ela é responsável pela produção de saliva. Nós temos o pâncreas, que também é uma glândula anexa, cuja função é produzir o suco pancreático e a insulina. Lembra da insulina? É um tipo de proteína que ajuda a digerir a glicose. Então, uma pessoa que tem um possível problema no pâncreas, ou ela produz uma quantidade de insulina muito pouco, ou nenhuma. E aí essa pessoa pode ser um diabético, né? Com falta de insulina no corpo. Se a insulina diminui, a taxa de glicose fica alta, de açúcar no sangue. Então, a pessoa tem que corrigir com a medicação ou mesmo injetar no corpo a insulina, no caso do diabético, né? Possivelmente o pâncreas dele não está funcionando direito. As outras glândulas anexas, nós temos o fígado, a função dela é produzir a bile. E o que é a bile? É uma substância emulsificadora de gordura, ou seja, ela é responsável por digerir a gordura. E a vesícula biliar, que tem também a função de armazenar bile, que é um líquido escuro, que também ajuda na digestão de gorduras e de substâncias tóxicas dentro do corpo. Nós temos aqui um resumo da digestão química, né? Não é aquela mecânica, não é aquela que é realizada pelo corpo, ela é realizada por substâncias químicas dentro do corpo. Então, nós temos aqui o fígado, o estômago e o pâncreas. Todos eles produzem substância. O fígado produz a bile, que é responsável pela degradação de gordura. O estômago produz o suco gástrico, que ajuda também na digestão dos alimentos. A glândula salivar produz a saliva. O pâncreas produz o suco pancreático. E o intestino delgado produz o suco entérico. Então, veja só. Cada substância delas dentro do corpo é responsável por digerir um tipo de alimento. Por exemplo, o amido. Quem digere o amido é a substância química chamada pitialina. Gorduras. Que digere é a substância chamada lipase e vai transformar em glicerol e ácidos graxos. No estômago, você tem a pepsina, que é responsável por digerir proteínas e transformar em peptídeos para que o corpo possa absorver. A triptizina também ela é produzida para digerir proteínas. O amilase para digerir o amido. E a lipase para digerir a gordura. Vocês não se preocupem com esses nomes químicos. Isso aqui é só para você entender que dentro do seu corpo ocorre a digestão química. E ela é realizada por substâncias químicas que são produzidas pelo próprio corpo. Você não precisa ingerir essas substâncias, elas já são produzidas pelo próprio corpo. Esse alimento ao longo do tubo, vai acontecendo o que com ele? À medida que o alimento vai passando pelo sistema digestório e sendo digerido, ou seja, sendo transformado, ele recebe nomes diferentes, nomenclaturas diferentes. O alimento, quando ele está na boca com a saliva, essa substância é chamada bolo alimentar. O bolo alimentar, quando ele vai para o estômago e entra em contato com o suco gástrico, esse alimento passa a ser chamado de quimo. Deixa de ser chamado de bolo alimentar e passa a ser chamado de quimo. Esse quimo, mais o suco pancreático, ou seja, o suco produzido pelo pâncreas, mais o suco entérico, que é o suco produzido pelo intestino, junto com a bile, vai formar
vai denominar quilo. Essa substância toda já em contato com esses sucos todos vai ser denominada de quilo. Então, à medida que o alimento ele vai percorrendo nosso tubo digestório, ele vai levando nomes diferentes. Ele deixa de ser pão, ele deixa de ser maçã, ele deixa de ser bolo e passa a levar nomes diferentes. Só encerrar a gravação aqui para a gente tirar as dúvidas.